Sempre que a gente fala em alimentação, pensamos nos carboidratos, nas fibras, nas proteínas. Agora, dos sais minerais é comum se esquecer. Eles são fundamentais para a saúde. Nós convidamos o nutricionista Marcos Ávila para falar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, Elisângela. A gente se esquece mesmo, né? Agora, o que são esses sais minerais? Então, sais minerais, eles são elementos químicos, metais ou outros elementos que têm função principalmente na estrutura ou na regulação de alguma coisa no organismo. Por exemplo, o cálcio participa da estrutura dos ossos, dos dentes. O ferro, ele é um regulador no transporte de oxigênio. O iodo, ele participa dos hormônios da tireoide. Também o selênio, que é um antioxidante potente. Pois é, ferro, cálcio, fósforo, até esses a gente ouve falar com mais frequência, né? Agora, o selênio, como você disse, cromo, cobre, esses a gente não ouve muito, né? Por quê? Eles são menos importantes, vamos dizer assim, na dieta? Não, todos os minerais, eles são importantes. Eles não são classificados em importância, assim, em quantidade. Mas esses minerais, eles necessitam de um pouco menos do que o cálcio ou o ferro, por exemplo, que precisam de uma quantidade um pouco maior. Por exemplo, eles são divididos em macrominerais ou microminerais. Aqueles que precisam de mais de 100 miligramas por dia são os macrominerais, que é o cálcio, ferro, etc. E os microminerais, o que se necessita menos de 100 miligramas por dia, que entra o selênio, o zinco, o cobre, o cromo, etc. Agora, para a gente no dia a dia fica meio difícil, né? Como é que a gente pode ter a medida? A gente consegue encontrar tudo na alimentação diária mesmo, numa alimentação básica, simples? Sim, se a alimentação ela for bem equilibrada, quando tiver boa quantidade de frutas, verduras, vegetais, vai se garantir a maior parte desses minerais em quantidades satisfatórias. Em algumas situações especiais, como por exemplo anemia ou osteoporose, justifica-se uma adição desses minerais via complementos. Mas só nesses casos, porque é muito comum as pessoas utilizarem complementos, né? Para falar, aqui agora eu já consumi tudo, para estar certo disso. Parece ser mais fácil, né? Vou tomar um complemento que eu vou adquirir isso de uma vez só. Mas a disponibilidade para o organismo desses complementos não é igual dos alimentos. Então, os alimentos sempre são melhores opções. Agora, é verdade que o organismo libera o que sobra ou faz mal a gente tomar esses complementos, né? Faz mal para o fígado, rins? O excesso sempre é prejudicial. Não só o excesso, mas também a carência. Então, dependendo da dose do complemento, se a pessoa está utilizando sem uma orientação, pode sim haver um prejuízo para o organismo. Que tipo de prejuízo? Você pode citar alguns exemplos? Sim. Por exemplo, o excesso de cálcio, ele pode levar a uma lesão renal, um cálculo renal, uma coisa desse tipo. O selênio é um mineral que é muito utilizado hoje pela sua ação antioxidante e ele é o mais tóxico de todos os nutrientes. E o seu excesso pode levar à perda do cabelo e das unhas, por exemplo. Agora, a questão do cálcio, você disse, é complicada para nós mulheres, porque a gente ouve que tem que consumir muito cálcio e que a gente tem que ter até um estoque de cálcio para a velhice. Isso é verdade? No caso, as mulheres elas são acometidas com mais frequência pela osteoporose. O acúmulo do cálcio nos ossos é uma forma de se prevenir isso. Mas esse acúmulo ele tem que acontecer desde a infância. Então, se a criança ela recebe o cálcio na sua alimentação desde pequena, vai evitar problemas futuros. Mas hoje em dia é mais complicado isso. As crianças elas têm substituído o leite da alimentação por refrigerantes ou sucos industrializados. Esses alimentos, além de não conter cálcio, eles acabam facilitando a eliminação do cálcio dos ossos, porque ele é rico em fósforo. O excesso de fósforo facilita a perda do cálcio e a osteoporose. Sempre tem que estar na medida, né? E sempre procurar um médico para saber se está tudo ok mesmo, se a alimentação está adequada. Muito obrigada pela participação. Bom dia.